O livro de hoje se chama O Misterioso Homem de Macapá. É do autor José Américo de Lima, contém 100 páginas, é da editora Atual. E esse livro ele foi publicado a primeira vez em 1988 e essa versão aqui que eu estou mostrando para vocês é a versão de 1991. Vou mostrar mais de pertinho para vocês verem a capa. E aqui na parte de trás tem a sinopse que eu vou ler para vocês. O misterioso homem de Macapá. Terezinha nos esperava com uma estranha correspondência no envelope apenas aos estudantes em pesquisa. Terezinha explicou. Deixaram na portaria, numa hora em que o recepcionista atendia o telefone, então ele não sabe quem foi. Os únicos estudantes em pesquisa hospedados no hotel somos nós. Daí ele me entregou o envelope. Achei melhor não abrir enquanto vocês não chegassem. Tudo bem, Terezinha, vamos ver logo qual é a surpresa. 4 pares de olhos se fixaram no bilhete, escrito com letra de forma. Se forem a Macapá, encontrarão um homem. A residência dele é no final da rua Hamilton Silva, 3 casas após o antigo bar do Macuxi. Os 4 pares de olhos pertencem a 4 estudantes que, numa viagem de pesquisa de campo em diversas áreas da Amazônia, vão conhecendo as belezas e os recursos naturais da região. Vêm de perto a questão da evasão das riquezas minerais, entram em contato com o problema do papel duvidoso dos missionários nos territórios indígenas, se apaixonam e se veem às voltas com um misterioso homem, cujo paradeiro muita gente quer descobrir. O Misterioso Homem de Macapá é um livro de aventura e suspense que narra a história de um grupo de amigos que vão para a região norte do Brasil para pesquisar sobre espécies vegetais. A ideia é fazerem a pesquisa e, ao mesmo tempo, aproveitarem as férias da faculdade para se divertirem e também conhecerem lugares novos. No entanto, eles começam a ser perseguidos por uma quadrilha, sem fazerem ideia do motivo. E começam a ouvir burburinhos sobre um tal homem misterioso. Parece que é um homem que vive em Macapá, mas ninguém sabe ao certo a identidade desse homem, apesar dele ser bem falado na região. O grupo de amigos começam a achar que esse tal homem talvez saiba o motivo deles estarem sendo perseguidos e possam até mesmo ajudar eles na pesquisa, né? Já que é um homem que conhece toda a região. Esse grupo de amigos era formado por 8 calouros, que no caso são 4 rapazes e 4 moças, e eles são de diferentes regiões do Brasil. Paulo era o mais velho e mais responsável do grupo, por sinal foi ele que arquitetou toda a viagem. Pesquisou hotel, pesquisou onde eles iriam se alimentar, enfim, tudo com a ajuda da Esmeralda, que já conhecia um pouco mais sobre a região e tinha contato com o Instituto de Pesquisa do local. Bom, o Paulo é de Pernambuco, o mais velho do grupo, a Helena é da Paraíba, e assim como o Paulo, os dois estudam biologia. O Júnior é de São Paulo e a Glorinha é do Rio Grande do Sul, mas ambos são estudantes de medicina. Gessé é baiano e estuda economia. O Braga é mineiro e estuda engenharia civil. A Cleide é do Ceará e a Terezinha do Rio de Janeiro, mas ambas estudam pedagogia. Esmeralda é de Porto Alegre, mas ela estuda engenharia ambiental. E por sinal foi ela, né, que eu falei que tem contato com o pessoal do Instituto de Pesquisa e conseguiu o estágio para eles fazerem durante a viagem para o Amazonas. Antes de fazerem a viagem para o Amazonas, eles se encontraram em um barzinho carioca para a chopada. Sabe aquela chopada que geralmente os estudantes, os calouros fazem? Enfim, eles fizeram exatamente isso. O Plácido, ele não faz faculdade, apesar dele estar maior tempão fazendo vários cursos de pré-vestibular e de vestibular e tal. Ele é um cara super inteligente e extrovertido. Ele é um dos melhores amigos de Paulo. Sim, Paulo, aquele que faz faculdade de biologia e que organizou toda a viagem com um grupo de amigos da faculdade. O Plácido, ele ficou um pouco chateado pelo Paulo não ter convidado ele.
Mas durante a reunião do bar, o Paulo ele apresentou o Plácido para toda a galera da faculdade e ele explicou que não convidou porque era só o pessoal da faculdade que ia e tudo mais, mas ele fez amizade com as pessoas super rápido e o pessoal gostou dele e super concordaram dele ir junto, mesmo ele não sendo estudante da faculdade. É claro que ele arcaria com todas as despesas, o que não seria problema nenhum, porque a família do Plácido era bem abastada financeiramente. Por sinal, se ele quisesse, ele poderia pagar tanto a viagem dele quanto a viagem dos outros estudantes, mas é claro que os outros estudantes não faziam ideia do quanto o Plácido era rico e concordaram dele ir, mas ficaram um pouco preocupados em como ele conseguiria comprar passagem e fazer tudo rápido. Mas sim, o fato dele ter bastante dinheiro conseguiu fazer ele resolver isso tudo rápido. Então, dias depois, ele já estava encontrando com o pessoal no aeroporto. Eles mal chegaram de viagem e perceberam o olhar estranho das pessoas para eles. Mas assim, eles não levaram muito em consideração porque eles eram um grupo jovens e tal, e eles não eram de lá, então eles se vestiam de forma diferente, cada um com sotaque de uma região. Então eles acharam que o olhar das pessoas diferente para eles era só, tipo, curiosidade mesmo, pelo fato deles serem turistas. Por sinal, as meninas foram as que mais ficaram incomodadas, porque toda vez que elas iam na padaria ou no restaurante ou em qualquer lugar, elas percebiam que tinham uns homens estranhos olhando muito para elas. O Plácido, que era o mais engraçadinho, e o Braga, né? Os dois ficaram debochando, falando que era o fato delas serem jovens, muito bonitas e tal, e que lá as pessoas não eram tão bonitas e que por isso elas estavam sendo, tipo, cobiçadas pelos homens e tudo mais. A Terezinha, a Cleide, a Esmeralda, elas ficaram vermelhas na hora, assim, elas ficaram muito sem graça com o comentário dos meninos, e os meninos caíram na gargalhada, né, assim, por elas ficarem tão constrangidas com os elogios. Nos 2 primeiros dias que eles chegaram lá, eles decidiram que eles iam fazer o seguinte, que eles iriam conhecer o centro da cidade, conhecer os restaurantes, a culinária, comprar lembrancinhas, fazerem isso logo no início, porque eles sabiam que depois eles iam ter que focar em fazer pesquisa, então eles não teriam tempo. A única coisa relacionada a trabalho que eles fizeram nesses 2 primeiros dias foram irem presencialmente ao instituto para poder saber como seria as instruções do estágio que eles iriam fazer. Logo após o dia que eles conheceram o instituto, eles receberam um bilhete no hotel que eles estavam hospedados. E nesse bilhete estava dizendo que, para o bem deles, era melhor eles pegarem as malas e irem embora o mais rápido possível, ou então eles sofreriam consequências. As meninas ficaram morrendo de medo e ficaram pensando na possibilidade de irem embora, né? Porque afinal elas estavam sendo ameaçadas, elas ficaram muito assustadas e tal. Mas os meninos, eles conversaram com elas e convenceram elas a ficar, porque eles acharam que simplesmente se tratava de um trote. Eles pensaram assim, a gente é estudante, a gente está aqui para fazer uma pesquisa de estágio e tal. Provavelmente devem ser outros estudantes que devem estar pregando uma peça na gente. Então, não vamos deixar, tipo, isso estragar a viagem que a gente demorou 1 ano para fazer e tudo mais. Então as meninas ficaram tranquilas, porque os meninos realmente convenceram elas que com certeza era só uma brincadeira de mau gosto. Mas o que era para ser uma viagem, para fazer um estágio, umas férias totalmente tranquila, acabou virando um filme de suspense misturado com terror. A começar, o homem que deveria levar os jovens para a expedição na floresta foi trocado por um em cima da hora. Só depois deles se perderem na mata e perderem o dia inteiro com fome, sede e sem evoluir em nada na pesquisa, que eles perceberam que o guia parecia não conhecer o lugar. Porque assim, eles estavam perdidos, mas eles não conheciam a região. E aí eles perceberam que o homem que deveria estar guiando eles parecia estar perdido igual ou então mais perdido do que eles. E eles falaram assim, nossa, fulano, você não é um cara que conhece toda a região e tal, você foi indicado exatamente por conhecer muito dessa mata. E ele acabou admitindo depois de terem se perdido por horas que ele não era
o cara que tinha sido contratado, que o outro homem tinha tido o outro guia tinha tido um imprevisto e que ele tinha ido no lugar. Então, assim, por isso que ele estava tão perdido na mata, né, junto com os estudantes. Os estudantes, na hora, perceberam que aquilo estava com muita cara de ter sido sabotagem. Porque, pensa, eles já tinham recebido o bilhete mandando eles embora dias antes. E agora, que era a primeira vez que eles se enfiavam no meio da mata, o guia, que era para ir, o guia do instituto que eles estavam fazendo o estágio, não tinha ido. E um homem totalmente aleatório e que não sabia nada de mata estava com eles ali, fazendo eles perderem tempo. Bom, depois dessa situação, nos próximos dias, eles voltaram a fazer a pesquisa de campo, entrando na mata e tudo mais, sendo que dessa vez com o guia certo. Realmente o cara que era do instituto e que conhecia tudo sobre a fauna, a flora do lugar. Então eles puderam realmente ter, além de fazerem a pesquisa, eles aprenderam bastante sobre os animais, sobre os insetos, sobre as plantas. Eles até conseguiram achar uma espécie de planta rara que era ótima para a produção de remédios de algumas doenças bem específicas. Então eles ficaram super empolgados, eles escolheram algumas amostras da planta, tiraram foto. Bom, os perseguidores perceberam que não estava adiantando de nada, porque eles mandaram um bilhete e os jovens continuaram. Depois eles fizeram o cara fazer eles se perderem no meio do mato e eles continuaram da mesma forma. Então eles decidiram tomar uma atitude mais drástica para poder assustar os jovens e fazer com que eles fossem embora logo. Bom, no dia seguinte que eles voltaram da mata, estava todo mundo muito cansado e tal. A Esmeralda era uma das pessoas que acordava mais cedo do grupo, então geralmente ela que saía para poder comprar o pão, fazer o café da galera e tal. Ela acordou cedo, como de costume. A Terezinha, que dividia a cama com ela, acabou acordando também, mas a Terezinha estava com muita preguiça, então não quis ir com a amiga na padaria e tal. Falou que queria dormir pelo menos mais 10 minutinhos. E a Esmeralda falou, tudo bem, amiga, não tem problema, pode dormir que quando eu voltar e eu fizer o café eu acordo vocês. E aí ela se arrumou e saiu para poder comprar o pão na padaria próxima do hotel que eles estavam hospedados. Sendo que a Esmeralda acabou sendo sequestrada. E assim, passou umas 2 horas que ela tinha saído de casa, não voltou. Os jovens começaram a acordar, eles já tinham esse hábito de acordar mais tarde que ela e tal, já eram umas 2 horas, 2 e pouca, que ela tinha saído para comprar o pão e não tinha voltado. O pessoal acordou e achou muito estranho o fato de não ter café, não ter o pão e não acharem a Esmeralda dentro de casa. A Terezinha já estava acordada e ela estava andando de um lado para o outro na sala sem saber o que fazer. Ela não tinha se arriscado a sair do hotel para procurar a amiga pelo fato dela não conhecer nada na região, então ela tinha muito medo de andar sozinha. E aí ela contou pro grupo de amigos que ela estava muito nervosa porque ela tinha acordado cedo junto com a Esmeralda, sendo que ela não tinha ido com a Esmeralda porque ela estava muito cansada e que a Esmeralda saiu para comprar pão e que já tinha passado mais de 2 horas e não tinha voltado, sendo que a padaria era perto do hotel, então não tinha como ela ficar esse tempo todo fora. Os amigos resolveram esperar mais um pouco, eles esperaram em torno de 1 hora, mais 1 hora e meia, para ver se a Esmeralda ia voltar, porque eles acharam que ela poderia ter encontrado alguém do instituto no caminho, alguma coisa assim, sendo que eles perceberam que não, que ali já tinha mais de 3 horas que ela tinha desaparecido, então eles resolveram tomar uma atitude. Eles se juntaram e foram na delegacia, sendo que o delegado falou que não adiantava eles tentarem fazer BO, nem tentar fazer nada sobre pesquisa assim, sobre procura, porque a menina tinha sumido, assim, há no máximo 4 horas, entendeu? E que para você denunciar uma pessoa, fazer a denúncia, assim, para poder fazer pesquisa, dos policiais irem procurar a pessoa, quando alguém desaparece, tem que ser no mínimo, eu não lembro agora se são 24 horas ou 48 horas, eu acho que a pessoa tem que estar desaparecida no mínimo 24 horas. E só tinha 4 horas que ela tinha desaparecido, então não seria possível fazer o boletim de ocorrência. Então, os jovens saíram super murchos de lá e decidiram que, se a polícia não poderia fazer nada por eles naquele momento, que eles mesmos iriam fazer. E aí eles foram se separando em dupla e foi cada um para uma parte assim da cidade para poder procurar ela. Depois de horas deles procurando
procurando a Esmeralda. Eles finalmente acharam a Esmeralda. Ela estava perto de um posto de gasolina, assim, já na divisa da cidade. E, gente, ela tava muito acabada, vocês não têm noção. A garota tava despenteada, suada, com alguns arranhões, com o pé cheio de bolha, ela tava suja de terra, ela tava com a roupa suja. Enfim, ela tava muito diferente e eles ficaram super preocupados e perguntando o que tinha acontecido com ela. E aí ela falou que ela foi sequestrada, que vendaram, que ela tava andando na rua em direção à padaria. E do nada que pegaram ela por trás, então ela não conseguiu ver quem era, vendaram ela, colocaram uma espécie de saco de pano, alguma coisa assim, tampando totalmente o rosto dela, dando um pouco de espaço só para ela respirar, para ela não ficar sufocada, e enfiaram ela num carro e ficaram fazendo várias e várias ameaças e perguntando tudo sobre ela e o grupo dela, o que eles estavam fazendo ali, quais as intenções deles, se eles tinham contato com a polícia, se eles eram ricos, enfim, ficaram fazendo várias perguntas. E ameaçando ela, falando que iam largar ela para ela dar o recado pro grupo dela de amigos, mas que eles deveriam ir embora dali o mais rápido possível, porque ali ela estava liberando ela com vida, mas que ela e os amigos dela não teriam a mesma sorte se eles tivessem que encontrar com eles de novo. E aí o grupo de amigos ficou todo muito nervoso, ela muito nervosa e tal. O Plácido e o Paulo e o Braga, que eram os 3 meninos assim mais ativos do grupo, eles não aceitaram, eles acharam uma covardia o que tinha acontecido. Eles foram na delegacia de novo para fazer o boletim de ocorrência, até conseguiram fazer o boletim dessa vez, sendo que não adiantou de nada, porque ela não tinha nenhuma informação para poder dar, já que ela não viu nada, ela não conseguiu ver a cara dos homens, ela não conseguiu ver a placa do carro, ela só disse que escutou a voz de 3 homens diferentes dentro do carro e que quando jogaram ela no meio da estrada, assim, no meio do nada, que ela tirou o pano que estava cobrindo os olhos dela, conseguiu ver o carro indo embora, assim, de longe, que era um carro preto, mas fora isso não tinha mais nenhuma informação. Então não tinha como a polícia realmente fazer nenhum tipo de pesquisa. Em meio a essa busca da Esmeralda, os que estavam mais... Assim, todos estavam nervosos, mas os que estavam mais nervosos era a Terezinha, porque ela se sentia culpada, de certa forma, por ter deixado a amiga dela aí sozinha. E o Paulo, porque o Paulo era apaixonado pela Esmeralda e ele queria muito se declarar para ela, pedir ela em namoro e tal. E agora, né, a viagem que ele achou que seria perfeita estava virando um pesadelo. Então, ele deu muito graças a Deus quando ele encontrou ela, sabe? Mas ele ficou com muito medo de acontecer alguma coisa com ela. Então, o grupo se reuniu e começou a cogitar se eles realmente iriam embora ou se eles iriam continuar até o final da pesquisa, porque agora faltava pouco. E assim, eles tinham viajado para ficar pouquíssimo tempo, ficar na faixa de 10 dias só, sabe? Então, eles já estavam lá alguns dias, esse já era pelo 4º, 5º dia que estava lá, então assim, faltava pouquíssimo tempo para eles irem embora, então eles decidiram que eles iriam continuar até finalizar a pesquisa, mas que eles não se deixariam sozinhos, que quando eles fossem sair, que eles iam sair sempre no grupo todo, ou então no mínimo sair em dupla, para não correr o risco de acontecer alguma coisa ruim com eles de novo. Quando eles saíam para poder comprar comida, ou para almoçar, jantar, ou mesmo beber uma cerveja em algum bar, tava indo todos eles juntos para um proteger o outro e tal, e eles começaram a perceber que tinha muito falatório perto deles, sabe? As pessoas estavam sabendo que eles estavam lá, as pessoas tinham curiosidade sobre eles, continuavam olhando de forma estranha, acabaram sabendo, né, sobre o sequestro, e algumas pessoas começaram a falar que talvez tivesse alguma coisa a ver com o tal do homem, né? O homem. E eles falavam do homem de Macapá sempre assim, como o homem, o tal homem, sendo que não falavam o nome dele, não falavam a descrição dele, não falavam como é que esse homem parecia. Então, o pessoal, assim, os estudantes começaram a ficar muito encucados, né? E ficaram pensando, nossa, será que esse cara realmente faz parte da quadrilha que tá seguindo eles? Ou então, se não for parte da quadrilha, pode ser algum cara que conhece tudo e todo mundo e aí pode nos ajudar de alguma forma.
Depois de muito tentar puxar conversa com o pessoal do bairro, com pessoas aleatórias da cidade, eles descobriram que tal homem misterioso morava em Macapá e eles decidiram viajar para Macapá, mesmo não tendo muita condição financeira, para poder ver se eles descobriam mais alguma coisa. Sendo que deu tudo errado, porque as 2 vezes que eles foram para Macapá, eles não encontraram o homem, só gastaram dinheiro à toa. Nisso que parte do grupo estava viajando para Macapá para tentar achar esse cara misterioso, mais uma vez o grupo recebeu ataques, mas dessa vez aconteceu com a Terezinha e o Plácido quando eles estavam na rua. Sendo que eles foram muito mais agressivos, porque, por exemplo, com a Esmeralda, eles vendaram a Esmeralda, fizeram pressão psicológica e tudo mais, mas soltaram ela num lugar distante, não bateram nela nem nada, né? Foi mais assim, ameaça, terror psicológico. E dessa vez eles foram muito agressivos, eles saíram puxando a Terezinha pelo braço, deixando o braço dela todo roxo. O Plácido viu a situação e claro que ele não ia deixar fazerem nada com a Terezinha, então ele voou pra cima do cara e ele acabou apanhando, porque era um grupo de 3 ou 4 homens, assim, e tinha mais gente de longe que fazia parte da quadrilha, olhando de longe também, e estavam armados, então, assim, o Plácido, gente, ele tomou uma surra e a Terezinha sofreu várias ameaças. Eles chegaram a falar que iam cortar o rosto dela todo com uma faca e tal, então, assim, ela ficou com muito medo mesmo. E eles ficaram fazendo mais perguntas sobre o grupo e mandando eles irem embora logo, porque aquele ali seria o último aviso. Ou seja, a próxima vez que o pessoal da quadrilha encontrasse os estudantes, a próxima vez que eles encontrassem os estudantes, eles não iriam só bater, eles iriam realmente finalizar a vida de todos eles, se é que vocês me entendem. Eu não tô falando assim tão claramente pro YouTube não bloquear o áudio no meu vídeo, né? Mas, sim, as ameaças foram nesse nível. Bom, quando Paulo e Esmeralda finalmente conseguiram encontrar o tal homem, né, de Macapá, eles ficaram muito surpresos, porque eles já tinham visto aquele cara várias vezes. Sim, vocês se lembram que tinha um homem que sempre parecia que estava vigiando eles e que os meninos debocharam, falando que provavelmente ele devia estar a fim de uma das meninas? Então, o homem que eles estavam procurando esse tempo todo era simplesmente um homem que estava vigiando eles desde o início. Nessa hora eles ficaram com muito medo, acharam que tinham caído em algum tipo de armadilha e que o cara ia fazer alguma maldade com eles, mas não, na verdade, esse homem era médico, ele trabalha no instituto que o grupo de estudantes está fazendo estágio. E ele também estava tentando ajudar a polícia a encontrar essa quadrilha, porque o que acontece? Ele tinha um irmão, e o irmão dele era pesquisador também. Trabalhavam no mesmo instituto e tal, sendo que o irmão dele era mais focado em pesquisa e ele é médico, né? Então ele atendia toda a população do local e tal. E o irmão dele foi desvivido, porque o irmão dele, com isso de ficar entrando na mata para fazer pesquisa, acabou descobrindo que parte daquela região tinha petróleo, o que era uma coisa que era totalmente escondida, porque eles estavam ganhando, o contrabando estava ganhando dinheiro com isso. E com pedras preciosas e com venda de madeira, tudo tipo ilegal, sabe? E ele foi denunciar na polícia, sendo que a polícia meio que não acreditou na denúncia dele, porque ele não tinha tantas provas assim, tanta coisa pra comprovar. Até porque se ele quisesse realmente comprovar, ele teria que levar a polícia lá e tudo mais. E era um local muito isolado e era perigoso para a vida dele, o que acabou não adiantando nada, gente, porque a polícia não deu o crédito para ele, não acreditaram muito na história dele e ele acabou sendo morto. E aí o irmão dele, que mora em Macapá, que é outra cidade, ele decidiu ficar frequentando a cidade que o irmão dele, que foi desvivido, morava, para poder continuar a pesquisa do irmão dele e tentar ajudar a polícia a achar a quadrilha. Porque só depois que o irmão dele foi morto, a polícia realmente percebeu que talvez aquela denúncia que o irmão dele tinha feito era sério.
A verdade é que a quadrilha estava seguindo tanto os jovens porque estava com medo que eles acabassem descobrindo os esquemas deles de contrabando e denunciassem eles. Então, por isso que eles estavam tão desesperados daquele grupo de jovens estar entrando na mata quase todo dia, entendeu? Os jovens só conseguiram identificar a real identidade do homem que estava todo mundo falando, que era procurado, que era o tal homem de Macapá e tal, por causa de uma aldeia indígena que eles conheceram, e o pessoal dessa aldeia conhecia o tal homem de Macapá e acabaram falando que ele era um médico da cidade que atendia a aldeia e tudo mais, e aí os jovens ligaram uma coisa a outra, e aí sim conseguiram chegar a ele e terem essa conversa que foi bem reveladora. No final de toda essa confusão, eles conseguiram fazer uma emboscada junto da polícia e eles conseguiram prender o pessoal da quadrilha. O Plácido, né, que tinha sido um dos poucos do grupo de amigos que tinha realmente visto o rosto, né, dos homens, reconheceu eles e aí a polícia prendeu eles. Bom, o grupo de jovens também conseguiu concluir o estágio, eles ganharam certificado e tudo. O pessoal do instituto ficou muito feliz com o trabalho deles. Por sinal, até convidou eles para no próximo ano, se eles quiserem, fazerem uma nova pesquisa, porque viu que eles realmente foram alunos bem dedicados e tudo mais. O Paulo finalmente se declarou para a Esmeralda e pasme. A Esmeralda também era super apaixonada por ele, sendo que pelo fato dela ser tímida, ela tinha medo de ser rejeitada. Então, ela esperou ele tomar uma atitude e quando ele disse que amava ela, ela foi lá e beijou ele, tipo, retribuindo e tal. Então, eles já começaram a namorar. Outro casal também foi formado durante essa viagem, que no caso foi o Plácido e a Terezinha. Apesar deles serem de estados diferentes, o Plácido ficou de visitar a Terezinha sempre que pudesse e eles também já tinham como certo se encontrarem no próximo ano, já que já estava marcado que eles iriam no instituto fazer uma nova pesquisa. Bom, vendo a empolgação de toda aquela história e do pessoal da faculdade, o Plácido finalmente decidiu que quando voltasse da viagem, iria se inscrever na faculdade também, porque ele já tinha decidido finalmente qual curso ele iria fazer. E ele também gostaria de se formar junto com o pessoal da viagem, né? Bom, tudo deu certo depois de toda essa aventura. A última noite deles lá, eles passaram se divertindo. Foi uma noite que eles puderam conversar bastante, comer várias comidinhas gostosas, aproveitar música ao vivo, dançarem. E aí no dia seguinte eles se despediram no aeroporto, né? Porque ia cada um para o seu próprio estado. Bom, gente, no livro tem muito mais detalhes dos passeios, aventuras, tem muito mais diálogo com todos os personagens. Mas eu quis resumir somente com as partes assim mais importantes da história mesmo do livro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do livro de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal porque eu tô sempre postando livros novos. Boa leitura e até o próximo livro!